Scouts, justiça ou roubo? Foi o tema que ontem foi debatido no Porto pelo movimento regionalista Norte-Sim e pela Comissão de Utentes contra as Portagens na Scout. Apelam ao bom senso do governo e pedem igualdade de direitos entre o Sul e o Norte de Portugal. O movimento Norte-Sim defende a regionalização de Portugal e a instituição da região Norte, essencialmente porque achamos que nos vai trazer vantagens a nível de desenvolvimento económico. E, portanto, é essencialmente uma questão, as SCUTs para nós, a portagem das SCUTs são essencialmente uma questão de desenvolvimento regional. E, portanto, achamos que o Norte é prejudicado com esta atitude do Governo e queremos associar a quem está mais na luta contra estas intenções e, portanto, o movimento Norte-Sim tem uma perspectiva mais abrangente sobre questões regionais, também não pode deixar de estar aliado a causas que são relevantes para a região Norte. Das 7 SCUTs que existem a nível nacional, porque é que só o Norte é que irá ser mais afetado e prejudicado com esta introdução? Logo o Norte, que é a região mais pobre de Portugal. São estas algumas das questões que estes dois movimentos não conseguem entender. O conceito de SCUT foi um conceito criado no final da última década do século passado e visava criar alternativas às autoestradas. Foi isto na altura que nos explicaram e que o Governo nos explicou. Vamos construir SCUTs porque são alternativas a autoestradas. E neste momento o Governo vai introduzir portagens, ainda por cima só na região Norte e Centro, e abrange o Centro, mas basicamente, e aquilo que nós estamos aqui a falar, na região Norte. A região Norte está cansada de ser maltratada, entre aspas, pelo Governo, e nós não entendemos porque é que não há um critério uniforme pelo país. E, portanto, é essa a questão. É claramente em desfavor do Norte. Por que acha que isso acontece? Essa diferença entre o Sul e o Norte? É assim, há muitas questões que podem ser meras casualidades, mas não são. Ainda a semana passada, e não tendo diretamente a ver com os SCUTs, na semana passada ouvimos o Sr. Secretário de Estado dos Transportes e depois, assinado pelo Sr. Ministro da Tutela, a dizer que a terceira travessia do Tejo ia avançar mesmo e que iam aproveitar os fundos que estavam destinados às linhas do TGV Porto-Lisboa e Porto-Vigo. E a questão que eu pergunto é, porquê que qualquer cidadão do Norte não há de entender que há aqui uma intenção deliberada de fazer isto, quando aqui há uns meses atrás adiaram a construção da linha do TGV Porto, Lisboa e Porto Vigo. E, portanto, as SCUTs aqui funcionam exatamente no mesmo sentido. A região do Porto é a região mais pobre do país e uma das mais pobres da Europa. Porquê que vamos proteger a SCUT Grande Porto, a Norte Litoral e a outra do centro, que agora foge-me o nome, mas que abrange ali uma parte do centro? Porquê? E não se protejam as outras, que são 7 SCUTs que existem a nível nacional? Essa é a nossa dúvida. E esta é a nossa questão e a nossa batalha. Se eu entender quais seriam as soluções válidas para tentar trabalhar esta problemática? É assim, eu não queria levar isto para o campo do que acontece hoje em dia na Grécia, porque acho que também, de facto, é apelar quase claro, aqui à guerra civil. Não é isso que nós pretendemos de todo. Nós queremos defender as nossas causas com educação e com rigor. Mas nós tínhamos que nos associar ao movimento de contestação às portagens nas SCUTs, porque, de facto, são eles que no dia-a-dia circulam naquelas vias, são eles que no dia-a-dia sentem no seu bolso a despesa adicional que vão ter, porque eles não deixam de ter a alternativa, porque as SCUTs eram uma alternativa, deixam de ter, e, portanto, nós temos que nos associar, porque nós, como disse há bocado o Paulo Pereira, nós temos uma visão mais abrangente da região Norte, mas o movimento está aqui numa questão muito específica e nós estamos com eles. Nós respeitamos a região do Sul, a região de Lisboa e Val do Tejo, respeitamos o Sul, respeitamos a Madeira e os Açores, que são regiões, autónomas no caso, mas são regiões. E, portanto, queremos também é que nos respeitem a nós, Norte, que é aquilo que não está a acontecer. Nós sentimos-nos todos os dias maltratados, sentimos todos os dias, eu não quero utilizar termos muito fortes, mas desviados daquilo que é o nosso direito, e eu pergunto porquê que o dinheiro que não irá, os fundos comunitários que segundo o governo dizem não vão para as linhas TGV do Porto, Lisboa e Porto Vigo, porquê que, por exemplo, não apostam na expansão da rede do metro do Porto? Porquê que não? É essa a dúvida. E porquê que tem que ser para construir a terceira travessia do Tejo e o respectivo troço TGV? Porquê? É só essa a nossa dúvida. Por sua vez, a Comissão de Utentes diz que proteger a SCUT é má-fé do Governo, não só por esta medida, mas também por outras que já tomou, que prejudicaram igualmente a região Norte. As Comissões de Utentes valorizam todo o tipo de iniciativas que, tal como esta, visam sensibilizar as pessoas, né, para que esta, de facto, é uma luta justa e que, respondendo à sua pergunta, que vale a pena persegui-la. Nós não temos nenhumas
algumas dúvidas nas comissões utentes, que tem sido a luta das populações, que durante largos anos conseguiu travar, já inúmeras vezes anunciada a intenção do Governo em colocar portagens, se fosse possível já para amanhã, e entendemos que essa mesma luta pode fazer com que o Governo recue nesta manifesta injustiça, não é? Porque eu acho que não é preciso perceber muito de economia ou de indicadores socioeconómicos para compreender que de facto não há nada que justifique a colocação de portagens nas scooters, a não ser de facto uma visão muito enviesada do que é a solidariedade com o Estado de Direito como Portugal deve de ter, e que está claramente a ser deturpada, não é, por este Governo, numa perspectiva de pôr sempre os mesmos a pagar a fatura, é quem trabalha, são os pequenos e os médios empresários é que vão sofrer, enquanto que as injustiças, é claro, vão aumentando e vão sendo cada vez mais agravadas. Só resta um caminho, de facto, a luta, não pode haver dúvidas quanto a isso. Acha que isso é uma intenção deliberada do Governo? Claro, uma das coisas que as comissões utentes têm chamado a atenção é que, de facto, os critérios que o Governo defende para a introdução das portagens, e o Governo por duas vezes que foi a votos, colocando no seu programa eleitoral que iria manter as scooters sem portagens enquanto que se mantivessem os critérios que levaram à sua instauração, né? E por duas vezes que o Governo, que o PS na altura e depois o Governo manteve, não é, estes critérios como sendo parte do seu programa, mas de facto estes critérios não resistem a uma análise séria, não é, e fundamentada, demonstra que de facto o que existe aqui é má fé, é má vontade política e, claro, hipocrisia, não é, porque se o PS assumisse, não é, que quer pôr as populações servidas para estas 3 scooters a pagar porque sim, não é, ao menos que o assumisse, mas não o faz, socorre-se de supostos critérios de equidade e tudo mais. É óbvio que nada disso existe, é uma manifesta má-fé por parte do Governo em querer persistir neste caminho, que aliás pode-se ver noutras medidas que tem tomado, que vão sempre penalizando os pequenos, não é? Vai ser um Governo que é forte com os fracos e fraco com os fortes. O movimento de contestação às portagens vai avançar já na próxima semana com um conjunto de 3 marchas lentas na SCUT que o Governo pretende proteger.